Querem ouvir o missionário Lorival pregar a palavra de Deus? Querem ou não querem? Então prega, papai. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eu quero ler com vocês. Enquanto vocês encontram, eu quero expressar a minha alegria de rever meu amigo, pastor Dionísio Lira, sua família. Deus abençoe vocês. Ainda está na minha memória aquele culto, aquele dia que estivemos juntos naquele evento de jovens. Atos capítulo 26, versículo 9 ao 19. Atos capítulo 26, versículo 9 ao 19. Ontem ficou uma frase na minha cabeça o tempo todo, que era: o galo não cantou, mas... Vamos dizer mais forte, né? Porque o pastor André disse que o Satanás ficou meio enraivecido aí com isso. Então, já que a gente gosta de fazer raiva a ele mesmo, vamos dizer bem forte, né? Vou dizer daqui, você diz daí. O galo não cantou. Amém. Oh, glória. Aleluia. Eu acredito que muitos foram batizados com o Espírito Santo ontem, irmãos. Foi uma coisa tremenda o que Deus fez. E depois você pode procurar a irmã Kessia, pastor, dizer: pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo naquela noite. Capítulo 26 de Atos, versículo 9 ao 19, diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui, sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diga amém por isso, irmãos. Essa é a terceira vez no livro de Atos, irmãos, que o testemunho de Paulo é narrado. Primeira vez no capítulo 9, depois a gente tem outra vez no capítulo 22, ele contando o seu testemunho, e agora pela terceira vez ao rei Agripa. Sinal de que Paulo, ele não tinha vergonha do seu passado, e que não tinha vergonha de expor quem ele era, para trazer quem ele atualmente se transformou. E quem era esse grande missionário, que para mim é o maior de todos, só perde para Jesus. Quem foi Paulo? Paulo é o maior teólogo
influenciador da história da igreja. É o homem que até hoje ninguém nunca conseguiu bater o recorde de publicação de seus escritos, tanto em número como em línguas. Suas 13 cartas, e eu falo isso que quando a Bíblia é reproduzida, reproduz os volumes de Paulo. Então, nenhum autor no mundo todo conseguiu vencer o número de cópias dos escritos de Paulo. 13 cartas ele escreveu. Ele escreve em Filipenses 3:5 que foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, ele foi fariseu. Era um cumpridor da lei, rigorosíssimo, um judeu de puro sangue. Nasceu em Tarso da Cilícia, que era em Roma. Foi enviado para Jerusalém. Quem estuda a sua história sabe que ele, quando muito jovem, ele foi enviado para Jerusalém para estudar o hebraico e as leis de Moisés. Conviveu com sua irmã, morava com a sua irmã e ia para a escola aprender aos pés de um homem, um dos mais sábios da sua época, Gamaliel, que era neto do rabino Hilel. Muitas palavras de Jesus vieram de Hilel. A gente percebe nas palavras de Jesus que Jesus também aprendeu, a doutrina que Jesus adotou para o seu ministério era ramificada nesse rabino Hilel. E Gamaliel era neto desse Hilel. Em Atos 22:3 ele diz: quanto a mim, eu sou varão judeu. Paulo escrevendo, diz assim: nascido em Tarso da Cilícia, criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo se orgulhava disso, porque Tarso, irmão, era considerada a cidade dos intelectuais. Quem dissesse que viveu em Tarsis, que morou em Tarsis, recebia respeito na hora, porque ali só vivia pessoas de um nível intelectual alto. Diferente da Galileia, quando foi dizer que Jesus era galileu, o Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? Porque se julgava muito a pessoa pelo fato de onde ela vive, de onde ela nasceu, de onde vêm teus pais, de onde é a tua cultura. Ele escreve em Gálatas 1:14, diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo. Ele mostra aqui que ele se destacava no quesito religião. Ele diz: me excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Ele mostra aqui que na escola ele era destaque. Ele se sobressaía dos outros alunos na sua idade. Então ele era um homem excepcional. Falava vários idiomas. Teve uma hora que ele foi dar um discurso, ele perguntou aos judeus: em que língua vocês querem que eu discurse? Ele foi para Atenas, e Atenas, irmãos, era o berço da sabedoria, a capital da intelectualidade, onde conviveu filósofos como Sócrates, Platão, Péricles, Aristóteles. Esses homens viveram aí em Atenas, e ele foi uma vez para Atenas. E ele foi discutir, a Bíblia vai falar que ele discutiu com os estoicos, que eram seguidores de Zenão, que tinham uma doutrina que desprezava o emocional e enfatizava o que era racional. Aí ele discute com os estoicos e os epicureus, que eram os seguidores de Epicuro, que diziam que a felicidade era o bem maior da vida. E Paulo tem a capacidade intelectual de discutir com essa gente. E sobressai porque ele quer, em meio a tanto conhecimento, falar de Jesus. Ele encontrou um altar ao Deus desconhecido e usou de uma forma muito estratégica um meio ali para falar e começar a falar de Deus, de Jesus, do seu amor. De um lado está Paulo. Na mesma época conviveu Jesus.
Não pense que Paulo nasceu depois da morte de Jesus, não. Paulo estava na mesma época, foi contemporâneo de Cristo, só que nunca se conheceram enquanto Jesus estava na terra. Porque Jesus vivia em outro extremo de cultura. A cultura de Jesus era para a gente pobre, o povo pobre da Galileia. Poucas vezes Jesus descia para a Judeia, que era onde estavam os mais intelectuais. Jesus convivia mais lá em cima, no norte. Ele dizia isso, que ele queria atender as ovelhas sem pastor. E Jesus conviveu com essa gente. E Paulo nunca escutou falar de Jesus. Só que o problema não foi enquanto Jesus estava vivo. O problema foi depois que Jesus morre, ressuscita. Que aí ele divide o Espírito que está nele com 120 pessoas, entre homens e mulheres. E essas 120 pessoas vão sair às ruas para ministrar da mesma forma que Jesus ministrou. Se Jesus causou um dano no inferno, imagina agora o que era 120 crentes com a mesma unção, com a mesma graça, falando com a mesma autoridade. E quando falavam, os membros do Sinédrio olhavam e diziam: esse homem conviveu com Jesus, porque fala a mesma língua, as mesmas palavras, a mesma unção. Aleluia! E Jesus disse: vocês farão maiores sinais do que os que eu fiz. E isso se cumpre na vida de Pedro, porque Pedro cura com a sombra. E a gente não encontra Jesus fazendo isso. Então eram 120 pessoas cheias de Deus. Depois do dia de Pentecostes, Pedro prega pela primeira vez em um lugar público. E diz a palavra que quando ele faz o convite, 3.000 almas se rendem a Cristo. Ele gostou, ele disse: eu sou pregador. E foi pregar uma segunda vez, e na segunda vez 5.000 pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. Aleluia! Doentes eram curados, endemoniados eram libertos. O evangelho começou a se espalhar. Ainda não tinha nem nome de evangelho. Eram os seguidores do caminho. Eram assim que eles eram chamados. E isso vai causar um movimento dentro da religião judaica. Por quê? O judaísmo se sente ameaçado. Ninguém quer mais ir para a sinagoga. Eles querem agora Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia! E diz a palavra de Deus, irmãos, que até as cidades circunvizinhas, muita gente das cidades vizinhas traziam os doentes, os enfermos até Jerusalém, onde era a sede da obra missionária dos discípulos. Atos 5, 16, 17. E aí diz a palavra, irmãos, que um certo desespero toma conta dos líderes, dos guardiões do judaísmo. E estes homens começam a dizer: olha, a gente tem que tomar uma decisão. E eles diz: olha, vamos prender esses, pelo menos os líderes. E prendeu. Diz a palavra que prenderam, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Aí Deus disse: não vai ser assim com eles. Com eles vai ser diferente. E Deus enviou um anjo para dentro da prisão. Diz a palavra que o Sinédrio rapidamente fez uma reunião com os 71 componentes. E eles se reúnem e dizem: olha, eles estão presos, vão passar a noite na cadeia. Amanhã de manhã a gente traz eles para serem julgados aqui. E vamos condenar, vamos ameaçar, vamos pôr medo neles. E diz a palavra que de noite o anjo vem na prisão e tira os dois homens, aleluia, Pedro e João, de dentro da cela. Aí quando é de manhã, aleluia, o sinédrio está formado, falta alguém chegar. Não, Senhor, está tudo aqui. Então, filho, vai lá buscar os detentos. Aí ele vai, a cela toda fechada. O carcereiro dá a chave e diz: vamos lá buscar eles. E abre uma cela, abre outra. E quando vai abrindo, quando chega na cela onde os homens estavam, tudo fechado, cadeado, trancado. Aleluia! E onde estão os homens? Não havia ninguém. Procuraram um buraco,
Por onde escaparam? Pelo teto, pelo subsolo? Nada, não havia ninguém. E até hoje a gente não consegue explicar como foi que eles saíram. A Bíblia não dá detalhes, mas a cela está vazia. Esse rapaz volta para o Sinédrio para dar essa explicação e diz: olha, estava lá a cela, tudo fechado, mas os homens não estavam dentro. Quando estão assim confusos, tentando uma explicação para isso, chega outro dizendo: ah, já sei onde eles estão. Aonde? Estão na praça pública, no pórtico de Salomão, pregando Jesus de novo. Aleluia. Aí o Sinédrio diz: olha, então vamos buscá-los. Quando chega lá, a multidão diz assim: ninguém toca neles. Era interessante isso, né, irmãos? As coisas como mudaram. Aleluia. A multidão era favorável aos discípulos. E só depois dos discípulos terminarem de pregar, eles foram de forma pacífica e sem agressão para a reunião que estava já pronta para atendê-los. E diz a palavra que quando chegaram lá, foram escutados. E disseram: olha, nós não dissemos que vocês não falassem mais nesse Jesus, porque está tumultuando a religião judaica. Aí Pedro diz assim: olha, até onde podemos obedecer a vocês, obedecemos. Mas, querido, aleluia, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Esta palavra que vocês estão pedindo não é possível, porque nossa ordem foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aleluia! Bom, então a gente não tem outra coisa a fazer, já que vocês não querem obedecer, vamos dar umas chicotadas em vocês. Pedro tira a camisa, aleluia, e concordaram com eles, disseram entre eles, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem, aleluia, não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Diz a palavra do Senhor em Atos 5, versículo 40 e 41 e 42. E diz a palavra, interessante isso, irmãos, que quando saíram, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso, querido, aleluia. Com as costas abertas, pregando Jesus. Aí o Sinédrio se reúne de novo e diz: olha, não funcionou. A gente prende e anjo solta. A gente bate, eles dão um culto de ação de graça porque apanharam. Como é que a gente segura essa gente? Como é que a gente vai prender esse povo? Como é que a gente vai deter essa nova seita? E aí diz a palavra de Deus que nessa segunda reunião, quem preside é Gamaliel, o mestre de Paulo. E claro, Paulo devia estar presente. Aí diz a palavra de Deus que ele, sem saber o que fazer, Gamaliel toma a palavra e diz assim: olha, esse conselho de homens nobres, de doutores, de venerados, quero dizer a vocês, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que há vez de fazer a estes homens. Atos 5, 34 a 39. Por quê? Porque antes destes dias levantou-se um tal de Teudas, dizendo que ele era alguém. Esse alguém que ele quer dizer, se dizendo ser o Cristo. Teudas foi um dos supostos Messias que se levantou. E este ajuntou o número de uns 400 homens, bem mais do que Jesus. Jesus só juntou 12, no máximo 70. Bom, esse tal de Teudas tinha 400 que lhe seguiam, e também ele foi morto. E os seus discípulos, onde estão? Onde estão? Onde estão? Foram todos dispersos. Sinédrio disse: é verdade, Gamaliel. E ele diz: não fica por aqui, minha memória é boa. Eu me lembro também que nesta mesma época se levantou outro chamado Judas, o Galileu, e nos dias do alistamento ele levou muito povo após si, mas também este pereceu, mataram, desapareceu. E onde estão os seus seguidores? Todos espalhados, dispersos. E agora? Agora digo-vos, dai de mão a estes homens,
Deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, aleluia, somente uma parte da igreja, aleluia, entendeu. Mas se é de Deus, essa obra é de Deus ou não, igreja? Se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser desachados, combatendo contra Deus. O povo disse, falou o nosso mestre, falou Gamaliel, e assim vai ser feito. Vamos deixar o tempo revelar, vamos deixar o tempo mostrar se isso é de Deus ou se não é. Só que Paulo, o discípulo fiel de Gamaliel, ele diz assim, não concordo. Não estou de acordo. Com todo respeito, eu não me submeto a esta palavra do meu mestre. Não vou deixar o tempo revelar. Eu serei um instrumento de Deus para acabar com esta seita. E vou mostrar a vocês que Deus vai me usar para isso. Aí ele diz aqui no capítulo 9, versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Irmãos, essa palavra respirar aqui no grego, isso aqui, irmão, é distinguido, porque somente se utiliza para um tipo de animal selvagem, um animal indomável. Era isso que Lucas queria mostrar. Paulo estava como um animal indomável, furioso. Inclusive, irmãos, foi até o sacerdote. Ele passou por cima da palavra de Gamaliel, o mestre, e foi diretamente ao sacerdote dizendo assim, o senhor vai aceitar isso? O senhor vai ser de acordo com o sinédrio? Porque eu estou aqui discordando. Não vamos aceitar que a religião de nossos pais seja destruída por esses fanáticos. O que tu tens como plano, Paulo? Eu vou matar essa gente. Vou prender, vou ameaçar, vou puxar pelos cabelos. Vou torturar, vou chicotear. E vou acabar com isso aqui em Jerusalém. E ele diz, tem coragem para isso? Tenho, eu sou romano, eu tenho autoridade para matar. E ele tinha, irmãos. O primeiro mártir da Bíblia, Estevão, quando você lê que as vestes de Estevão foram postas nos pés de Paulo, não tem assim na sua Bíblia? Aquilo, irmãos, não era somente para ele tomar conta, como eu pensava quando era novo convertido. Pensava que era Paulo cuidando das roupas. Não era. Só podia executar uma pessoa em praça pública diante de uma autoridade romana, porque há 20 anos atrás, da época que a gente está tratando aqui, os judeus perderam, Roma tirou dos judeus o direito de executar os seus condenados. Por isso que Jesus é levado a Pilatos, por isso que Jesus é levado às autoridades, porque os judeus queriam matar Jesus, mas não podiam, porque essa autoridade lhes foi tirada. Então, com a presença de um romano, aí sim, pode matar. Aí viram, tem romano aí, a gente quer matar esse Estevão. Aí Paulo disse, eu sou romano. Ou seja, eu me responsabilizo, eu autorizo a morte dele. Então colocaram as vestes como testemunha aos pés de Paulo, porque ele estava, em nome de Roma, autorizando a morte de Estevão. Ele era terrível, irmãos. Terrível. Ele quando conta o seu testemunho, ele não esconde nada. Ele diz no capítulo 26, versículo 10 e 11, ele diz, o que também eu fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais e sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Ele matava em nome de Deus. Ele matava em nome de Abraão, Isaac e Jacó, os seus votos religiosos. Ele fazia isso quando estava matando a pessoa. Tamanha era a perversidade de Paulo. E castigando-os, diz a palavra, ele contando isso, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Ele não respeitava os templos, irmãos. Templo judeu. Não era a igreja de crente, era templo judeu.
porque os irmãos se convertiam ao cristianismo, mas não deixavam o judaísmo. Não deixavam de guardar o sábado, as leis de Moisés. Não, senhor. O judeu acreditava em Jesus que era o Messias, mas seguia, continuava. E ele não queria nem saber, entrava nas sinagogas, arrancava, os obrigava a blasfemar. Já pensou, irmão? Você com a espada no seu pescoço, Paulo segurando e dizendo: blasfeme contra Jesus. Blasfeme contra Jesus, senão eu lhe mato. E os obrigava a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, ele dizia. Ele acabou com a igreja de Jerusalém. Não ficou um crente, somente os 12 apóstolos ficaram em Jerusalém, extremamente escondidos, porque Paulo acabou com a igreja de Jerusalém. Os 4.000 que se converteram, os outros 5.000, acabou. Quem queria servir a Jesus, que fechasse seu negócio, que fechasse sua casa, que vendesse seus bens e fosse para as cidades vizinhas. E Paulo disse: eu vou atrás. E ele diz: até nas cidades estranhas os persegui. No capítulo 22 de Atos, outra passagem que ele conta seu testemunho, ele diz assim: persegui este caminho, e aqui caminho está em letra maiúscula, Jesus, até a morte, prendendo, metendo eles na prisão. Era assim que a seita era conhecida, a seita do caminho. Não era de crente, não era evangélicos, não, era chamado de caminho, aqueles que seguem o caminho. Persegui o caminho até a morte, prendi nas prisões, tanto homens como mulheres. E tudo começou na morte de Estevão. O problema é que Paulo era benjamita, irmãos. Ele diz isso em Filipenses 3:5, que era da tribo de Benjamim. Igual Saul. Saul era benjamita. E o nome Paulo, em outra tradução, é Saul. E Paulo era um Saul moderno. E Jesus era o Davi, que ele perseguia. Repetia-se a mesma história. Saul perseguindo Davi. E ele diz em Gálatas 1:13: porque já ouviste qual antigamente foi a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele relembra isso durante toda a sua história, mesmo depois de ser crente. Quando ele escreveu a Timóteo, as últimas cartas de Paulo foram as cartas de Timóteo. Ele já está preso, prestes a ser degolado por Nero. Mas ele, quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1:13, ele diz assim: a mim, Timóteo, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz de forma ignorantemente e fiz na incredulidade. Aleluia. Era por isso que Paulo entendia o que era graça, irmãos. Era por isso que Paulo entendia o que era perdão. Porque ele carregou essa sua má história durante toda a sua vida e se sentia perdoado e sabia que ia para o céu. Oh, maravilhosa graça! Ele escreve, aleluia! Ainda em Atos 8:3 ele diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Exterminava. Em Atos 9:21, todos os que ouviam estavam atônitos e dizendo: não é este o que em Jerusalém, depois da conversão dele, as pessoas olhavam para ele e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principados e sacerdotes? Ninguém acreditou na conversão de Paulo, que ninguém acreditava que aquele homem tinha uma forma de ser transformado, nem por Deus. E quando ele foi crente, as pessoas começaram a dizer: ele está aqui como um espião,
Ele está aqui como alguém que veio para estudar uma nova estratégia. Ele quer descobrir onde estão os apóstolos escondidos. Ele quer acabar com o que ainda não acabou. Ninguém acreditou quando Paulo se converteu. Tamanha era a má fama deste homem. Diz a palavra que ele perseguiu, irmãos. E aí todos sabem que foi no caminho de Damasco que ele tem um encontro com Jesus. Diz a palavra que quando ele acabou com a história da igreja, com a igreja de Jerusalém, ele foi para Damasco. Que Damasco era 230 quilômetros de Jerusalém. 230 quilômetros, e ele estava buscando crente lá. Era uma semana de viagem, montado num cavalo. E a Bíblia conta, irmãos, que ele se encontrou com Cristo justamente ao meio-dia. Eu vi um comentador dizendo uma coisa interessante. Ele diz, como era o meio-dia, era sinal que Paulo não parava nem para almoçar. De tanto ódio que estava dentro dele, de tanta necessidade de satisfazer aquela ânsia de sangue, de ver sangue derramado, de ver crentes exterminados, que ele não parava. Os seus homens que estavam com ele deviam ter muita força para isso, porque Paulo não cessava. E aí, irmãos, diz a palavra de Deus que em pleno meio-dia, no mais alto calor do dia, aleluia, Jesus abre os céus e mostra seu rosto. E o rosto de Jesus, Paulo disse, brilhava mais do que o sol, aleluia. Eu estudando um pouquinho sobre os salmos que são relativos a Jesus, eu penso, irmãos, no meu pensamento, que Deus queria matar Paulo. Porque, por exemplo, o Salmo 110, versículo 1 diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, Davi escrevendo um diálogo que Deus Pai teve com o Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isso depois de Jesus subir à glória. O Pai falou isso ao Filho. Assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A promessa que Jesus recebeu do Pai era, eu vou exterminar, filho. Agora, tu já cumpriste o teu propósito, tu já venceste, tu já salvaste, tu já abriste o caminho para o homem se chegar a mim. Agora eu, o teu Pai, vou matar aqueles que se opuserem a ti. Vou botar teus inimigos aos teus pés. Senta-te à minha direita e assiste o que eu vou fazer na terra. E com uma promessa dessa, irmãos, Deus não ia matar Paulo. Aquilo foi o último dia de Paulo. Mas penso eu que o Filho intercedeu e disse assim, Pai, eu vou transformar a vida deste homem. Permita-me me apresentar a ele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não foi Paulo que aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou Paulo. Jesus interviu por Paulo. E ele conta no capítulo 26 que ele diz, caindo todos nós. Em outras partes diz que só ele caiu, mas ele conta aqui que foi todos. A glória foi tão grande que derrubou Paulo por terra. Um nocaute. Que ele caiu com a boca no chão. E ouvi, enquanto estava ali caído, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Aleluia. E eu creio que os irmãos aqui sabem o que é aguilhão, mas eu só vou relembrar. Aguilhão é um instrumento pontiagudo de ferro
que os adestradores, quem cria gado, usa muito isso, coloca o animal feroz, o animal que está muito selvagem ainda, coloca num cercado que só cabe ele. Aí o adestrador fica com aquele aguilhão dando pontada nas suas pernas. E ele, como é violento, ele como é selvagem, ele fica dando coice. E aí o adestrador não faz nenhum esforço, fica parado com o aguilhão aqui. E ele vai dando coice no aguilhão. E ele vai se ferindo. E o aguilhão, pum, cada vez que ele dá um coice, o aguilhão entra. Cada vez que ele dá um coice, o aguilhão entra. O adestrador não está fazendo nada. Jesus está dizendo, eu estou te adestrando, aleluia. Tu pensa que está me incomodando? Eu estou sentado no meu trono, eu reino. Eu sou o Senhor dessa situação. Quem vai se ferir é você. Mas você vai chegar no lugar que eu quero que você chegue. E Jesus dava pontada nele. Uma vez eu parando para ler a Bíblia assim, eu disse, que tipo de pontada, Senhor, a gente pode considerar? Aí o Espírito Santo disse, a primeira pontada foi Estevão. A primeira pontada foi Estevão. Porque diz a palavra de Deus que quando eles estavam dizendo que discutindo com Estevão, Estevão deu um discurso que acabou com eles. Aí diz a palavra que eles rangiam os dentes, tapavam os ouvidos. Aquilo era o aguilhão de Jesus, adestrando os selvagens. Aí quando pegaram em pedras para atirar em Estevão, aí o rosto de Estevão foi... começou a brilhar. E eles sabiam que somente um homem na face da terra passou por aquele efeito. E se chamava Moisés. Aleluia, aleluia. E Deus estava dizendo, vocês amam tanto Moisés e vão apedrejar o meu servo que tem a mesma comunhão comigo, a qual Moisés teve. O rosto brilhou. Aleluia, aleluia, aleluia. E eles estavam tão decididos a matar Estevão. E Deus disse, não tem problema. Aí Estevão se ajoelha, olha para o céu se abre assim, aí ele diz, eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus em pé, aleluia. O Salmo diz que o Pai chamou Jesus para sentar, mas quando estava para ser morto, Jesus se levantou, dá licença, Pai, esse é muito especial, eu vou ficar de pé para recebê-lo. Eita, que honra, que glória, aleluia. Mesmo assim, apedrejaram Estevão. E Paulo viu o rosto dele brilhando. Sabe outro aguilhão, irmãos, que Deus usou? Era o crescimento da igreja. Porque era uma coisa indiscutível, aleluia. Como é que mata essa gente? E mata um, nasce dois. Como é que mata dois, nasce quatro? Como é que fecha um templo deles e eles abrem 10? Como é que eu persigo, torturo uma família e outras 5, aleluia, estão aceitando a Jesus? O crescimento da igreja, diante da perseguição, era outra aguilhada que Jesus dava. Aleluia. Que outra aguilhada, irmãos, eram as cidades acolhendo esses cristãos. Já pensou? Ele acabou com a igreja de Jerusalém, mas os crentes se espalharam, ou seja, ele contribuiu para o evangelho avançar. A igreja se tornou uma igreja missionária. Se espalharam. E outra aguilhanzada, irmãos, que eu vejo aqui é que as famílias das cidades vizinhas não denunciavam esses crentes. Porque poderia ser assim, vocês estão fugindo da polícia, vocês são criminosos, o Sinédrio quer matar vocês, estão aqui, venha Paulo, estão se escondendo aqui. Nada disso. As cidades diziam, venham, tragam o evangelho para nós, falem desse Jesus para nós, entrem, venham, se escondam na minha casa. Isso aí era Jesus. Mostrando a Paulo. E outra que eu encontro aqui, irmãos, era o avivamento dos samaritanos. A Bíblia diz que Deus usou Filipe e trouxe um avivamento para os samaritanos. Nunca quiseram Jesus e agora estão em grande massa aceitando Jesus como seu Salvador. Isso era o próprio Jesus mostrando a Paulo que essa obra, ela é de Deus.
Me ajuda a pregar, porque eu fico chateado quando eu prego sozinho. Toca no ombro do teu irmão e diz assim: essa obra é de Deus. E eu e você fazemos parte dela. Diga isso a ele. E eu e você fazemos parte dela. Aleluia, 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 glória a Deus. Quando ele encontrou com Jesus, e que Jesus falou: por que tu me persegues? Irmãos, eu já estudei algumas religiões e seus líderes. Eu nunca vi, com todo respeito às outras religiões, mas eu nunca vi matar um budista e Buda aparecer com toda a sua gordura e dizer: por que estás me perseguindo? Eu nunca vi, irmão, matar um espírita e Allan Kardec: por que estão me perseguindo? Já ouviram falar disso? Só no cristianismo. Nunca vi matar um muçulmano e Maomé aparecer dizendo: por que mataram o meu servo? Porque estão me perseguindo. Só no cristianismo. Persegue a igreja, perseguiu Jesus. Tocou na igreja, tocou em Jesus. Tocou nos pequeninos, tocou em Jesus. E ele vai mais além, ele diz: é a menina dos meus olhos. É impossível tocar, aleluia, no cristal do seu olho e você não sentir. Assim como também é impossível alguém tocar num dos pequeninos desta igreja e Deus não tem uma reação de imediato. Tu tens um Deus que te guarda. Aleluia. Ele diz: quem és, Senhor? Aquele homem tão tomado de fúria, ele agora está chamando Jesus de Senhor. Veja: quem és, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas que pelas quais te aparecerei ainda. Atos 26, 15 ao 18. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Jesus apareceu para ele e já deu o destino dele, já deu a trajetória dele. Você vai ser isso aqui tudinho a partir de hoje. Não te quero entre os judeus, te levanto para levar aos gentios a palavra do evangelho de arrependimento. Oh, glória a Deus, aleluia. E só Jesus faz uma coisa dessa, viu, irmão? Pegar um perseguidor, o pior perseguidor inclusive, e fazer dele o melhor representante. E só Jesus faz uma coisa dessa. Era como se você tem uma loja de cosmético e pegar o mendigo mais mal cheiroso da cidade e diz: vem trabalhar aqui na minha loja de perfume. Tu vai representar meus perfumes. Está aqui a maleta e vá visitar as pessoas. E você bater em... O que é, moço? Alguma esmola, é? Você está todo maltrapilho e daqui dá para sentir o teu cheiro? Não, eu estou trabalhando numa loja de cosmético e vim representar aqui um perfume. Mas por favor, Jesus fez isso. Pegou o pior perseguidor para ser o melhor representante do evangelho na terra. Diga amém, irmão. Esse Jesus merece uma glória das grandes da sua boca. Aleluia. Aí ele explicando tudo isso que eu estou explicando a você, isso ele estava diante do rei Agripa. Ele está conversando com o rei Agripa. Aí no versículo 19 e 20 do capítulo 26, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão. Antes anunciei. Agora aqui é que está o problema, e a gente descobre o problema de Paulo nesse discurso.
Ele diz, eu não fui desobediente à visão. Mas não é ponto final aí. Aí ele diz, antes de quê? Antes de obedecer à visão, antes de ir para os gentios, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém. Não, Paulo, não era para fazer assim. A voz foi tão clara que não era para tu pregar para eles. Era para tu ir aos gentios. Mas ele diz, antes eu fui para Damasco e em Jerusalém. Por quê, irmão? Eu tento entender Paulo nessa suposta desobediência. Ele quer fazer o quê? Ele diz assim, olha, eu sou judeu, eu conheço o meu povo, eu vou me dar melhor aqui. Eu tenho livre acesso nas sinagogas, eu começo com o meu intelecto sobre judaísmo, depois eu introduzo Jesus no meio da pregação. Isso vai dar o 10. Aí ele diz, eu comecei em Jerusalém, só que foi todo errado esse início de ministério de Paulo. Porque quando ele foi para Jerusalém, as portas se fecharam para ele. Começaram a dizer, não, ele é crente agora? Não, irmão, isso é mentira dele. Ele está fingindo ser crente. Tudo errado que Paulo imaginou. Ele imaginou que a igreja ia colocar ele assim, não? Dar um abraço nele e dizer, graças a Deus, meu filho. Qual é o crente aqui, irmãos? Que vendo uma pessoa má entrar na igreja, vai rejeitar e vai dizer, pastor, não aceita esse homem como novo crente, não, que é mentira dele. Isso foi fora do comum. Mas por quê? Porque Deus não queria ele em Jerusalém. Deus queria ele entre os gentios. E aí Deus fechou as portas para Paulo. E Paulo dizendo, eu sou crente agora, minha gente. Eu me converti. Deixa eu contar meu testemunho. Foi em Damasco. A gente não quer nem ouvir. Desapareça. E foi tanta fúria, irmãos, dos crentes contra Paulo, que ele fugiu num cesto. Era Roma querendo pegar ele. Era os crentes com ódio dele. Era a igreja revoltada porque ele estava ali. E aí diz a palavra, Paulo partiu para a Arábia. Ele conta isso em Gálatas 1:17, diz, nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e depois voltei para Damasco. Ou seja, ele foge de noite no cesto, desaparece na Arábia e depois a ideia volta à sua cabeça. Eu vou voltar para Damasco. Dessa vez vai dar certo. Os irmãos vão refletir sobre minha conversão. Os irmãos, eu vou procurar Pedro, eu vou procurar Tiago, que são os líderes da igreja, e vou contar a eles a minha transformação. Aí ele volta para Damasco, e em Gálatas 1:18 ele diz assim, depois passados 3 anos, ele ficou 3 anos em Jerusalém, insistindo, e a igreja rejeitando, e ele insistindo, e a igreja rejeitando. Ele foi para Jerusalém para ver Pedro. Eu quero uma audiência com o pastor Pedro, eu quero contar meu testemunho, minha história de vida. 3 anos nessa luta, irmãos, e ninguém queria ouvi-lo. Ele diz que Pedro passou 15 dias com ele e nada mais. 15 dias só com ele, e não conseguia convencer a igreja de que realmente Paulo havia sido transformado. Diz aqui o capítulo 9 de Atos, versículo 26 ao 30. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Olha aqui o que estou dizendo. Então aparece um santo homem de Deus, chamado Barnabé. E disse assim, irmãos, vamos ter calma com Saulo, gente. Ele faz 3 anos que tenta nos convencer que sua vida é outra vida, que ele foi transformado, que ele é uma nova criatura. Não, Barnabé, a gente não aceita. E diz a palavra, então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos. Disse, Paulo, eu vou te levar aos apóstolos. Talvez esses homens tenham uma sensibilidade espiritual para te receber. E lhes contou o que houve com Paulo. Barnabé contou o testemunho de Paulo, e eles não aceitavam. E Paulo continuava insistindo nisso.
Aí diz os versículos: e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Paulo insistia: pregar Jesus, falava e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Agora não era mais a gente não te quer aqui, agora era vamos matar. Os gregos, né? Claro que os crentes não tinham essa coragem. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam Paulo até Cesareia e o enviaram a Tarso. Ou seja, Paulo já não tendo mais chão, a igreja disse: olha, se a gente aceitar você como um crente, não tem como tu congregar aqui. E para onde eu vou? Vá para Tarso, sua terra. Mas não tem crente lá, vá abrir igreja. Se você é crente, você vai sobreviver. Não, mas é aqui que estão os irmãos, a comunidade cristã. Eu quero... Não, aqui não dá. E diz a palavra de Deus que levaram ele para Tarso, irmão. E só aí a igreja teve paz. É incrível isso. Mas está escrito, se você for ler no capítulo 9, versículos 26, 27, 28, 30, 31. Só então a igreja teve paz quando Paulo foi embora para Tarso. Mas tudo por quê? Porque ele tinha uma chamada. Porque Deus traçou um plano para a vida dele. Aleluia. E ele diz em Gálatas, contando ainda a sua história, Gálatas 1, 11, 12, 16, faço-vos saber uma coisa, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, ele agora aqui já está como apóstolo, homem maduro na fé, e conta um segredo à igreja de Gálatas. Ele diz: o evangelho que eu anuncio não é segundo homens. Como assim, Paulo? Ele está dizendo: eu não fui discipulado, ninguém me ensinou a pregar, me expulsaram de Jerusalém, tentei conviver com eles 3 anos e não me aceitaram, voltei para Tarso, fui viver só, mas o evangelho que eu vos anuncio não é segundo homens, porque não recebi de ninguém e nem aprendi de homem algum. Aleluia. Aí isso eu acho lindo, irmão, porque eu fui buscar no grego o que ele quer dizer. Ele diz assim: mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe o que é a palavra revelação, irmãos? Em grego é apocalipse, e é aparição em pessoa. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Enquanto eu fui expulso para Tarsis, tudo que eu aprendi, tudo que eu escrevi, foi o próprio Jesus que se revelou a mim. Ele aparecia a mim e me revelava e me contava e me dizia o que era para eu fazer. E o evangelho está hoje em mim, na minha boca, no meu coração, porque eu aprendi diretamente do céu, do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Mas e aí, pastor? Um homem cheio de revelação, um homem com um testemunho extraordinário, um homem com tanto conhecimento, um homem que falava tantas línguas, e aí isolado em Tarsis, sem ser aproveitado para nada. Sabe quanto tempo isso durou? 10 anos. 10 anos. E diz a palavra de Deus, irmãos, que foram longos 10 anos, Paulo praticamente inutilizado. Mas aí chegou o tempo. Essa palavra é para você que diz: o meu tempo não chega nunca, eu tenho tanta vontade de fazer a obra, ninguém me vê, ninguém me olha. Querido, aleluia, tudo tem um tempo de Deus. Jovem, tudo tem um tempo de Deus. Obreiros, tudo tem um tempo de Deus. Aleluia. Mulheres e homens, tudo tem um tempo de Deus. Diz a palavra em Atos 11, aleluia, versículo 19 em diante: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até, aleluia, Fenícia, Chipre e Antioquia.
E os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram falar que em Antioquia a palavra de Deus foi muito bem recebida, mas era uma terra de gentios, e judeu não queria pregar, porque no versículo 19 e 20 de Atos 11 diz: não anunciando a ninguém a palavra senão somente a judeus. Os irmãos se espalharam, mas não pregavam o evangelho a gentios. Os irmãos foram dispersados, mas aqui está dizendo que não pregavam a não ser a judeus. Só a judeus. Aleluia. Aí Jerusalém ficou sabendo que Antioquia estava recebendo a palavra de Deus. Oh, aleluia. Então chamaram um homem e disseram: olha, tu vai ser o nosso primeiro missionário a ser enviado. Quem era? Barnabé, amigão de Paulo. Aí Barnabé diz a palavra de Deus. Aleluia. Se alegrou, exortou com firmeza de coração para que permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem, Barnabé, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente, ele teve sucesso no envio, na missão, mas diz a palavra: e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Oh, irmãos, aleluia. Isso aqui, irmãos, glória a Deus. Só homens dirigidos por Deus fazem isso que Barnabé fez, porque ninguém nem sabia se Paulo estava vivo. Ninguém nem sabia se Paulo ainda era crente. Mas quando ele está lá no meio da obra, aí o Espírito Santo fala para Barnabé e diz: viaje para Tarso. Fazer o que lá, Senhor? Tem um homem lá que eu tenho preparado ele está na minha fornalha, faz 10 anos, está esquecido, se converteu, ninguém deu valor à sua conversão, ao seu testemunho, não tem valor em Jerusalém. Por quê? Porque eu quero ele entre os gentios, o campo dele é outro. Ele insistiu, não deu certo, porque o lugar que ele estava era o lugar errado, e eu tenho sempre um homem certo para o lugar certo e no tempo certo. Então o homem certo é Paulo, o lugar certo é os gentios e o tempo é agora. Vá buscá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Barnabé chega lá, Paulo está costurando tendas. Aleluia. Onde é que tem um Paulo costurando tendas aqui? Ali naquela oficina. Ele chega: Paulo? Sim. Está me conhecendo? Você é crente? Sou pastor. Paz do Senhor. Ah, você está firme, Paulo? Nunca estive tão firme. Eu sou um missionário. É porque fazem 10 anos e você não está me reconhecendo. Eu sou Barnabé. Aquele que me defendeu na igreja de Jerusalém, sim. Aquele que me apresentou aos apóstolos, sim, aquele. Que bom, o senhor quer o que aqui? Uma tenda? Está com algum barco? Alguma necessidade? Quer que eu costure algo? Não, aleluia. Eu estou em plena obra. Deus começou a visitar os gentios, Paulo. E em Antioquia está havendo um derramamento do Espírito Santo. O avivamento chegou para os gentios. Estão falando em línguas estranhas, aceitando Jesus como Salvador, se arrependendo dos seus pecados. Que maravilha. E o que é que o Senhor está fazendo aqui? Eu vim te buscar para me ajudar. Mas eu sou um rejeitado. Ninguém me quer. Ninguém acredita na minha mudança, na minha transformação. Minha cadeira, aleluia, não serve, aleluia, para o que vocês querem. A igreja me deu uma má aparência. Eu fui mal afamado entre vocês. Não importa, apaga tudo que tu passaste.
Porque o que tu passaste foi porque Deus não te queria lá em Jerusalém, Deus te queria entre os gentios. Agora o tempo chegou, dá-me tua mão, fecha tua oficina, vem comigo, não tem volta. Aleluia, tu vais viajar comigo para os 4 cantos onde há pessoas necessitadas de Jesus. Nós todos vamos entrar, não sei até onde eu vou te acompanhar, mas a minha função é te levantar como missionário nesta grande obra que é pregar o evangelho. Levanta-te, Paulo. E Paulo sai com Barnabé, vai para Antioquia, e de Antioquia faz a primeira viagem missionária, e as multidões aceitam Jesus como seu Salvador, e através das mãos de Paulo, dos lenços de Paulo, dos aventais de Paulo, as almas eram libertas, os demônios saíam, e onde Paulo pisava a planta do seu pé, as portas se abriam. Entre os sábios, os filósofos, os reis escutavam Paulo. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque agora ele está no lugar certo, no tempo certo, e é o homem certo. Glória a Deus. Que história longa, pastor. Aleluia. Irmãos, quem não gosta de Bíblia passa mal com uma coisa dessa. Aleluia, 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 aleluia. Mas isso é sua história. Deus está falando com você. Deus está dizendo, vou fazer assim também contigo. Eu tenho uma história para realizar na tua vida. Eu tenho uma chamada contigo desde a tua adolescência, que eu já te mostrava os campos que te esperavam. Fecha teus olhos, olha mais para mim não. Aleluia. Eu sou o Senhor que passeio no meio da minha congregação e te digo, estás sendo preparado nas minhas fornalhas. O teu tempo vai chegar. Não me interessa se eu estou falando aqui para 2 ou 3 ou até para uma pessoa, mas o culto Deus marcou hoje para falar com aqueles que são missionários, com aqueles que têm uma chamada de Deus. Ei, não tenha as portas que estão se fechando, não tenha como rejeição de Deus. Não é rejeição de Deus, é o Senhor te dizendo, eu estou te preservando para uma época específica, e este tempo está chegando. Eu vou te dotar com os meus dons espirituais. Eu nesta nesta noite eu abro a tua boca e te encho com os meus dons espirituais. É muito sério o que eu estou pregando aqui nesta noite. É porque eu não quero voltar, aleluia, para minha casa com este recado. O Senhor hoje aqui levanta homens cheios do Espírito Santo para fazer uma obra que ninguém ainda não fez. O Senhor levanta aqui em Santa Cruz do Capibaribe mulheres para fazer uma obra que ainda alguém não fez. Por que não fez? Porque é para você fazer e não é para outro fazer. Aleluia! E digo ao pastor André, tem uma obra que é para o Senhor fazer, pastor, e que outro não vai fazer. E o Senhor já está falando com Barnabé para falar contigo. E o Espírito já está dizendo a Barnabé, vai buscá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Traga-o, aleluia, aleluia. Chame-o. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está sentindo a essência da palavra? Está sentindo o Espírito Santo aqui presente? Oh, glória ao nome de Jesus. Nós somos verdadeiros instrumentos, irmãos. Aleluia. Os homens de Deus que têm uma chamada
pastor Dionísio, aleluia, são homens que, se Deus tirasse a graça da tua vida e da tua família, Satanás te destruía em um segundo, porque é tanto ódio, é tanta vontade de te destruir, de lançar uma seta, de colocar um câncer dentro de ti. Mas existe um escudo tão grande que cabe tu, tua esposa, tuas filhas, teus amigos, a igreja que está contigo. O Senhor é Deus forte, poderoso nas batalhas, e Ele vai à nossa frente. Ele é o general dessa igreja, Ele é o cabeça dessa igreja, e Ele te diz nesta noite: vem comigo, porque eu vou te usar, eu vou encher a tua boca de palavras de vida eterna. E tudo começa com línguas estranhas. Deixa fluir esse rio dentro de ti, deixa fluir esse rio misterioso de dentro do teu interior. Está borbulhando dentro de você o desejo de sentir a presença de Deus. Sinta, meu filho, sinta que nessa glória Jesus vai deixar sinais aqui entre nós. Nesta glória que sai da tua boca, Jesus está visitando o teu espírito, arrancando as incertezas, queimando com fogo espiritual as dúvidas e dizendo: é contigo mesmo, essa obra é contigo. Tá demorando? Tá não. Eu tô falando, eu tô te ensinando, eu tô te aperfeiçoando, eu estou te preparando, te modelando. Vai chegar o tempo, e esse tempo está chegando, esse tempo está próximo. Ai Deus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. O Senhor te diz: não se prenda a coisas desta terra, porque nada pode atrapalhar o meu chamado na tua vida. O meu chamado na tua vida. Não se prenda à faculdade, não se prenda à sua loja, não se prenda às suas casas de aluguel, não se prenda à sua banca de feira. O Senhor te diz: não se prenda a nada disso, porque quando chegar o tempo, eu te trago com tudo. Eu te arranco. Quando chegar o tempo, eu te chalamandiose, e se tu insistir em se apegar, eu vou tirando, eu vou cortando. Não é comigo não essa palavra aí. Você que está dizendo não é com você. Não, eu ajudo de outra maneira. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória de Deus é muito forte aqui, irmãos. A glória de Deus é muito forte. A mocidade comece a adorar a Deus por alguns segundos. Atraiam a presença de Deus mais forte para junto de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Enche, Jesus, enche o teu povo. É noite missionária, é noite de perguntar: Jesus, o que queres fazer na minha vida? É noite de entrega, é noite de entrega, é noite de dizer: eis-me aqui, Senhor. É noite de dizer: me toma. É noite de dizer: me usa. É noite de dizer: me dá os dons espirituais. É noite de dizer: bota a tua espada nas minhas mãos. Coloca, Senhor, coloca essa espada afiada na mão desse crente. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Eu vou pedir para você fazer um gesto aqui, bem simples. Olhe para suas mãos, olhe para suas mãos. 5 dedos, né? Normalmente, aleluia, aleluia. 5 em uma e 5 na outra. O Senhor te diz: essas mãos vão ser canais para eu revelar a minha glória. Aleluia, 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 aleluia.
E com os olhos fechados, abra as mãos assim para o alto. Abra as mãos assim para o alto. Eu vou pedir para o Senhor, aleluia. Eu tinha dito ao pastor André que quando me ajoelhei ontem eu via, aleluia, 2 fileiras de anjos entrando aqui, uma nessa lado esquerdo e outro lado direito. Não sei se eles vieram hoje, aleluia. Eu não os vi hoje, glória a Deus. Eles entravam, pastor Dionísio, com pastas nas mãos, assim como executivos. Aleluia, glória a Deus. Não sei a função desses anjos aqui. Oh, glória a Deus. Não sei se é um contrato que ele tem para assinar contigo. Aleluia. Não sei se são documentos que tem nessas pastas. Mas eu vou pedir uma coisa, para que o Senhor coloque nas tuas mãos brasas vivas. Porque ele falou com o profeta e disse: profeta, vai embaixo do altar e tira de lá brasas vivas e depois espalha sobre Israel. E o profeta Ezequiel foi e encheu as mãos de brasas vivas tiradas do altar. Aleluia. Nesta noite eu vou pedir ao Senhor para colocar nas tuas mãos essas brasas. E depois você vai tocar no irmão que está do seu lado e vai dizer a ele: recebe cura, recebe batismo com o Espírito Santo, recebe poder de Deus. Fica com a mão assim: Senhor meu Deus e Pai, eu estou na tua presença. Eu não vim aqui para brincar e nem para tirar férias. Aqui está a tua igreja de mãos abertas, esperando que tu ponha brasas em suas mãos. Eu te peço, dá uma ordem agora a um anjo grande, forte e poderoso, que ele vá agora embaixo do teu altar e tire uma pá de brasas. E põe agora, Senhor, na mão de cada crente sincero, fiel e que está vivendo santidade. Eu te peço, coloca naqueles que já estão pipocando em línguas estranhas. Primeiro nesses, Senhor. Primeiro nesses. Em nome de Jesus, crente fiel, recebe nas tuas mãos brasas de Deus. Pastor, com a sua permissão, eu peço para alguém cantar um hino. Aleluia, aleluia, aleluia. Um hino do fogo, um hino daqueles que faz a tampa da chaleira voar. E tu com a mão aberta, eu vou contar até 3. E tu vai tocar no ombro do teu irmão e vai dizer a ele essas 2 palavras: recebe cura, recebe batismo com o Espírito Santo. Amém? 2. Eita, Sérgia, os céus se abrem aqui no meio desta igreja. Os céus se abrem e uma coisa linda está descendo na congregação. 3, toca no teu irmão, toca no teu irmão, toca no teu irmão e diz a ele: recebe cura, recebe batismo, recebe cura, recebe batismo, recebe cura, recebe batismo, recebe cura, recebe batismo. Tá fluindo, a glória tá fluindo, a glória tá fluindo, a glória tá fluindo. Enche, 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 enche. Meu Deus, meu Deus. Fale em línguas em nome de Jesus.
Fala em línguas em nome de Jesus. Fala em línguas em nome de Jesus. Fala em língua em nome de Jesus. Fala em línguas em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Começa dando glória, começa dando glória. Depois da glória vem o desejo de falar. Não reprima, não reprima o Espírito Santo. Fala, 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 fala. Tua chamada começa nesse primeiro passo. Meu Deus, chuva diferente agora está se formando. meu Deus, Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está O que é queimando isso? o pecado, destruindo O que é isso? tudo que aflige É a você. glória. 500 graus É a de puro glória. fogo santo e poder É a para fazer a glória. enfermidade desaparecer, Queima. para fazer o inimigo Queima esse fugir mioma, de Jesus. você. Queima esse Calor tão mioma. glorioso. Ai, queima esse câncer, a queima esse previsão de cisto. Deus diz que vai Esse chover. cisto no Vai ovário. chover linguagem estranha Esses por problemas todos na os coluna. lados. E nesse temporal quero sair molhado, Meu Deus. molhado e revestido por esse poder. Oh, Agora o aleluia. impossível vai acontecer. O que é isso, povo de Deus? É a promessa É de promessa, Deus. pastor. O fogo É promessa. vai descer. É promessa. Por este poder. Nós temos a promessa de um avivamento. É a promessa de Deus. Aleluia. O fogo vai descer por este poder. Quem não é batizado vai ser agora. Quem não é E batizado já está começa a sendo acontecer. agora. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui. É glória e aleluia de lá. A igreja E fica de pé. todos irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo do imenso trovão. Oh, E glória. desse lado tem Meu poder, desse lado tem vitória. Enche, Jesus. Aqui na frente Enche a tem galeria. irmão sendo batizado Enche e a dando galeria. glória. Aqui no meio fogo Enche a cai. mocidade, Toda enfermidade Senhor. não resiste, sai pelo santo nome de Em Jesus. nome de Jesus. Uma chuva diferente está inundando esta igreja. Inunda, inunda, inunda Santa Cruz. Inunda, Senhor. Temporal de bênção e poder. Seja molhado pelo temporal de Deus. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. Queima, Senhor. 500 graus de puro fogo santo e poder. E já fez a enfermidade desaparecer. Já saiu. Já saiu. Meu Deus! Aleluia! Que coisa boa, Jesus! Vai acontecer. É a promessa de Deus. Recebe aí, O fogo crente! vai descer por este Recebe poder. essa presença de Deus! É a promessa de Batiza, Deus. Jesus! Batiza, Jesus! O fogo Batiza, vai Jesus. descer Batiza, Jesus. por este Batiza, poder. Jesus! E Meu já Deus. começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia Oh, daqui. glória a Deus. É glória, 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 é glória. Deixa Jesus te tomar aí, crente! Deixa Jesus te tomar aí, crente! Vindo do imenso trovão. Ramada, Desse calabada, lado tem sarabada. poder, desse lado tem É glória, meu filho. Aqui na frente É tudo que tem Satanás irmão não quer. sendo batizado e É dando tudo que o glória. diabo não quer. Aqui no meio É que a fogo igreja cai. sinta a Toda glória. enfermidade não É que a resiste, igreja sai seja pelo santo cheia nome da de glória. Jesus.
enfermidade não resiste, sai, pelo santo nome de Jesus. Levante a mão para receber. Se ligue no céu, que dá uma conexão tremenda com o trono aqui nessa noite. Tem cura descendo aqui. Levante a mão para receber. Oh, glória. Ai, canderemente, oh, sobra. E canto, replementar. Tu ainda como provar. Este outro que me cante, e outro que me cai. Sério. Há uma cachoeira que está sendo liberada agora. Recebe, recebe. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Fala a língua de estranhas. Recebe poder. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Pode ir. Mas quem quiser receber, Jesus está aqui. Ele calama. Ai, Jesus. Que visitação do céu aqui nesta noite. Você nunca mais será o mesmo depois dessa noite. Tem crente aqui que nunca mais ele vai orar do mesmo jeito. Vai não. É uma dimensão nova. Hoje Deus marcou um dia para tu saber por que tu não morreu. Aquele acidente não era para tu estar aqui. Mas tu chegou, tu tá vivo, ele estendeu a mão, porque há uma promessa, há uma chamada tão linda, tão grande. Larga a mão, Deus. Oh, Jesus, como é bom ser crente. Alguém disse que tu ia ficar aleijada. Mas tu tá aí saudável, perfeita, inteira. Quantos estão felizes nesta noite? Levante a sua mão. E eu vou lhe dar a oportunidade de dar o melhor glória que você já deu essa noite. Quando a gente dizer assim, a Ele,
Adore, adore, adore. Ele está curando na adoração. Ele está repreendendo depressão, ansiedade, vontade de morrer na adoração. Receba. Levanta a mão para dar glória. A gente só vai parar. A gente só vai parar porque tem que parar. Mas Jesus está como forte aqui nesta noite. Eu ouvi isso ontem aqui, mas vou reafirmar. Satanás não queria que esse evento acontecesse. Foi uma luta, uma guerra. Mas o leão continua rugindo. Vai rugir em Santa Cruz. Vai continuar rugindo em Canhotinho. Porque ele tem o homem certo, na hora certa, pastor Dionísio. E vai continuar rugindo em Mendonça. Diga amém. Meus irmãos, vamos concluir. Amanhã nós concluiremos o trabalho na nossa quarta-feira de... quarta-feira de cinza. Teve nem cinza, né? Que não teve carnaval lá fora. Nem cinza ficou. Mas amanhã de manhã aqui é quarta-feira de fogo. Nós iríamos fazer o culto à noite, mas como a família missionária tem pouco tempo para rever os familiares, então nós optamos por fazer uma consagração amanhã, quarta-feira de fogo, todo mundo aqui de manhã em jejum, para buscar a Deus, ouvir a palavra do Senhor. Termina a consagração, pastor Lorival com a irmã Silvana e as crianças não, né? Os rapazes vão viajar para rever a família. Para mim seria um prazer ficar o mês todo com eles aqui e dividir com o Canhotinho, mas eu fui missionário, eu sei o que é isso, eu vejo nos olhos da irmã Silvana a saudade da família